Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPE, como sempre, trazendo muita informação. Você já é nosso convidado todo especial a participar aqui do nosso bate-papo, como sempre, trazendo assuntos maravilhosos. E o de hoje que a gente vai falar sobre feirinhas literárias. Olha que coisa bacana. Movimento à cultura em Roraima. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com dois convidados super especiais. Eu estou aqui com a Josiane Vieira. Seja muito bem-vinda, Josiane, ao Entrevistas DPE. Muito obrigada, agradeço demais a oportunidade de estar aqui falando sobre o assunto que a gente mais ama, que é o movimento literário da Feirinha Literária Letra e Arte, que está se solidificando aqui em Roraima. Maravilha, eu também estou com o nosso convidado, José Oliveira, seja muito bem-vindo. Ele que é educador social, Josiane é escritora e divulgadora de literatura. Isso. Maravilha, seja muito bem-vindo. A gente agradece o espaço e nós estamos aqui para falar de literatura. Maravilha, a gente que fica muito feliz em vocês terem aí aceito o nosso convite para estar aqui partilhando com quem nos acompanha. Primeiramente, para a gente começar a nossa conversa, o que é o movimento da Feirinha Literária 2025 e como é que surgiu essa proposta para participar de tantos eventos ao longo desse mês? Vamos lá, Cezé? Vamos lá. A feirinha ela surgiu de uma necessidade da gente conversar entre pares. Então, nós tivemos um encontro, o primeiro encontro, em que a gente ensaiou uma feirinha meio tímida, mas com a cobertura da mídia, ela fomentou realmente a segunda-feira, que Coisa aí teve um desempenho muito grande. A gente conseguiu reunir 25 escritores locais e a adesão da população foi grande. Coisa maravilhosa, o incentivo à leitura, Isso. né? A primeira feirinha ela aconteceu em março e foi no espaço Café com Paz, que fica ali na Praça do Caimbé. Sim, conheço. E isso, que é onde a gente costuma se reunir. Eu ainda não estava no movimento. Através do escritor Willy Hilke, ele me convidou e eu passei a participar no mês seguinte, porque também são feitos encontros com os autores nesse Café com Paz. E aí começou a elaboração da segunda feirinha, que aconteceu no espaço do Terminal do Caimbé, onde o seu Zé tem lá o Clube dos Livros. Conheço. Isso. Já fui lá, né, seu Zé? E eu me apaixonei pelo movimento. E nós tivemos um sucesso inesperado, porque a gente imaginava, rezando todo dia, que a gente teria a participação de 200 pessoas. E com certeza nós tivemos mais de 500 pessoas mais lá. de 500 pessoas. Olha que bacana, E um número bem expressivo, né? E eu, inclusive, é porque o espaço, a gente não podia passar das 20 horas, né? Uhum. E as pessoas continuaram, né, a prestigiar o nosso evento. Então, daí surgiu aquela chama, né? E a animar as pessoas, inclusive Um incentivo a mais, né? os escritores que foram que expuseram lá, eles mesmos que se aderiram ao movimento. Então, isso foi muito importante. Daí a gente começou a receber convites. Olha que maravilha. Aí, foi o momento da gente mostrar a força, né? Eu não sou roraimense, mas moro em Roraima desde 1982, ou seja, século passado. E, embora tenha o hábito de leitura, embora escreva, eu mesmo me surpreendo com a quantidade e a qualidade dos escritores de Roraima. A gente não pode sempre... Como tem crescido, né? Como tem evoluído cada vez mais. A gente não diz escritores roraimenses porque muitos são roraimados, como eu sou, como Willy Hilke, e uma infinidade de escritores que estão dentro desse nosso movimento, são grandes colaboradores. Por quê? Porque vem na feirinha o espaço de encontro com o público, e o público tem atendido a esse nosso convite. Coisa boa, né? Josiane, e qual é o principal objetivo dessa programação literária? Falando por vocês, a gente já sabe, mas assim, eu quero ouvir de vocês. O que a feirinha faz, o grande objetivo, é abrir espaço, tanto para os escritores divulgarem suas obras, quanto para o público
ser apresentado aos escritores e a essas obras. É muito difícil hoje o trabalho com os escritores novos. Os escritores contemporâneos enfrentam barreiras imensas para divulgarem sua literatura. E a feirinha é um espaço para isso. Mesmo que participando dos diversos eventos, como o seu José disse, que a gente agora é convidado, qualquer coisa que cheira a arte, a feirinha é convidada. Que coisa boa! E vai. Pode não ir os 25, como nós tivemos na primeira vez, mas nem que seja um, nem que sejam dois, está lá em nome da feirinha e em nome dos demais colegas. E como é que foi o processo de articulação entre os autores, escolas, instituições, os espaços culturais por onde vocês já passaram? Bom, com o início do movimento, os alunos começaram a ver, começaram a comentar nas escolas, e a gente começou a receber diretoras de escola que tinha a Semana Cultural e eles queriam brilhantar. Então faltava o quê? A literatura. E aí eles começaram a fazer convites e nós levamos, inclusive, uma das coisas mais importantes é o brilho dos olhos dos novos alunos, que muitos deles têm talento, mas não sabem se expressar, não sabem como começar. E ele visualizando a história de cada um dos nossos escritores, eles começam a fazer contos, começam a fazer poesias e começam a querer participar, tanto na escola como nas nossas feiras que a gente promove. Isso. Que maravilha. Isso é um incentivo, né? Uma ajuda para quem está ali, tem o talento, tem o conhecimento, tem vontade, não sabe por onde começar. Isso. Então, já vem aí com essa mão na roda, né? Essa ajuda, esse direcionamento, na verdade. E por onde a gente passa, a gente deixa uma sementinha lá. Eu sou professora aposentada, então tem muitos amigos que trabalham em escola, né? E eu estou sempre dizendo, olha, nós temos um grupo de escritores que estão dispostos a participar das atividades de vocês, contar suas histórias, como é o caso do João Euclides Jung, que é um escritor que ele vive da literatura. Eu mesma já ministrei oficina de microcontos na escola Irmã Maria Tereza Parodi. Willy Hilke também visita as escolas. É só chamar que a gente vai. Não só escolas, espaços culturais. Nós temos o Saber da... Como é? Espaço Saber, né? Espaço Saber. Espaço Saber, da Celina, que atende crianças, tem um trabalho maravilhoso voltado para a arte, para a literatura, com crianças, que é onde a gente precisa sedimentar a literatura. Porque uma casa não se constrói do telhado para o alicerce. É do alicerce para o telhado. Né? Com toda certeza. E já plantando essa sementinha, você vai colher os frutos lá na frente, né? Com esse incentivo que falta muito na questão do incentivo à leitura, porque é através da leitura que abre mundos, que abre portas, que abre janelas. É uma passagem incrível. É a leitura, é através dela onde chegamos e desbravamos aí lugares desconhecível, assim, que você nunca imaginou. Tanto na parte externa, né? Quando você lê um livro de um escritor russo, você vai na Rússia. Exato. Quanto o conhecimento de si mesmo, o seu conhecimento interior. Quando a gente se identifica com determinada ação ou atitude de um personagem, quando a gente condena os personagens também, a gente está mexendo com o nosso lado emocional, com o nosso amadurecimento pessoal, a questão da personalidade, do caráter. Exatamente. Então, a literatura, ela alcança todos os espaços. Ela alcança o mundo. Um exemplo eu tive dentro da minha casa, que foi o meu pai. Naqueles tempos, muito atrás mesmo, meu pai já não está mais entre nós, tem muitos anos que ele faleceu, e ele era uma pessoa que gostava muito de ler. E antigamente, você sabe, era difícil até televisão, internet, nem se fala, nem telefone, que era aquele do tempo do telefonezinho que girava, e não era todo mundo que tinha. Então, ele conhecia o mundo e era incrível como ele se identificava com geografia e história. Se você perguntasse qualquer coisa para ele, ele dominava o assunto. Ele era uma pessoa
de ler muito. Conhecia o mundo através das leituras dos livros. Era incrível, eu ficava olhando assim, com tanta admiração, sabe? Você adquire conhecimento, você aprende a falar. Ele não tinha muito estudo, ele só lia muito. Ai, Eu me bom desse emociono com movimento- essas histórias. E o bom desse movimento é que a gente descobriu que nós temos uma grande produção de literatura infanto-juvenil, que é uma carência muito grande. E o mais assim que agrada a gente é que são histórias de Roraima. Então, todas essas histórias que são desenvolvidas, ela tem a temática regional. Estive presente na Bienal de Fortaleza, levei vários trabalhos aqui e expus lá, e eles ficaram encantados. Eles não sabiam que Roraima tinha uma produção literária, né, que não deixa a desejar para ninguém. Que coisa maravilhosa, né? E complementando o que o seu José está falando, nós temos escritores. Eu para auxiliar um dos nossos escritores que ia proferir uma palestra, ele pediu para uma lista de escritores roraimenses infantis e infanto-juvenis. Quanto mais eu mexia, mais nome eu encontrava. Eu dizia, meu Deus do céu, passou de 40 escritores. Nós temos a Pétira Santos, uma escritora premiada na Itália, uma escritora premiada nos Estados Unidos, como ele disse, com a literatura regional. O livro dela, infantil, voltado para as lendas indígenas, roraimenses. Que lindo. E ela não escreve só livro infantil. Ela recentemente foi premiada novamente na Europa com um poema que ela fez baseado aqui em Roraima. E nós temos Josias Marinho, que fala sobre a negritude. Nós temos Rosidelma Fraga, que também escreve poesias e também tem um livro infantil, a história da menina Angelmar, né? Que pega mais a parte da criança PCD, né? O acolhimento, bullying, essas coisas. Então, é uma infinidade de temas. Nós temos escritores aqui que escrevem distopia. Nós temos os escritores de fantasia, que é o que atrai muito o público jovem de hoje. Então, tem para todo gosto. Nós temos cronistas, nós temos contistas, nós temos poetas. A literatura de Roraima precisa ser divulgada e abraçada pela população leitora, porque é muito extensa, é muito boa. E que coisa melhor do que você poder conversar com um escritor vivo, meu Deus do céu. Quando é que eu vou conseguir conversar com Machado de Assis? Ele é excelente? Mas nunca vou conseguir isso. Mas eu posso conversar com Aldenor Pimentel, posso conversar com Leão de Sandra, posso conversar com Willy Hilke e muitos outros. Valorizar os nossos escritores aqui que estão aqui em Roraima. Isso. Né? E o muito interessante dessa questão, como você falou, não tem muito aí material para o público jovem. São ali onde a gente quer chamar mais atenção, né, para que desperte para a leitura, porque ali, a partir do momento em que tomou gosto pela leitura, em que navegou, viajou nas histórias, aí já é um passo aí muito adiantado, né, para nunca mais parar de ler. O importante é que a literatura está se renovando. Saímos daquele da Turma da Mônica, saímos daquelas coisas, e a gente está trazendo a temática nossa, a realidade que a gente vive, que são as lendas roraimenses. E, além disso, nós estamos descobrindo também valores, como o Cortês, que, pela especialidade dele, mas ele conversa com o público dele. E muitas mães me procuraram atrás do livro dele. O livro dele se esgotou na primeira edição. Por quê? Ele fala a linguagem do jovem, né, que quer saber. E a mãe quer saber também. Se ela tem um jovem especial, ela quer saber como é que age na cabecinha dele. O infarto juvenil é um exemplo em que ele fala dos pensamentos deles, né? Justamente os conflitos, com 13 anos. E aí você vê, a gente descobriu um jovem, descobrimos a Catarina, que é uma cadeirante. A história dela é muito bonita. E esse jovem já esteve aqui com a gente, com a mãe. Sim, já esteve aqui com a mãe, maravilhoso. Eu fiquei assim,
Nossa, encantada É, o com Vinícius ele. Cortez. Né? Inteligentíssimo. É. E passa assim, o que é bom você ter uma experiência como essa, né? É inclusão, é amor ao próximo, é conhecimento, é a fala dos que não falam. Né? Isso. Através do Vinícius, ele se expressa muitos, porque tem muitos autistas não verbais. Isso. E a questão de você ter um que expressa exatamente o que é que se passa na cabeça dele, isso é incrível para a compreensão de uma família, de uma mãe, isso é incrível. E para todo mundo que está ali em volta. E o livro dele, eu posso até dizer Inclusive, que eu tenho um. a experiência que eu tenho, ele não é só aquele pensamento, aquele turbilhão, não é uma característica só do autista, é uma característica do adolescente na descoberta do mundo. Exato. Não sou criança mais para fazer isso, mas não, você não pode fazer isso porque você não é um adulto, né? Então tem falas ali que se encaixam em toda essa turbulência da adolescência. Né? Exatamente, com certeza. E na infanto-juvenil nós temos bastante escritores. Nós temos o Tílio Filgueiras, que tem uma série de livros com o personagem Daniel Sapeca, que fala tudo sobre Roraima. Ele já tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, né? E vai lançar o quinto, que fala sobre essa questão do Chuí, né? Que o Brasil não é mais do Iapoque ao Chuí. Ele trabalha essa parte da geografia através de um personagem infantil que eu me esqueci, o Casarão das Sete Mangueiras, né? Sete Mangueiras. Que é baseado na história dele. E o Daniel é baseado no filho dele. E o ilustrador é o Lindomar Basso, que é um grande cordelista, roraimense também. Então, assim, quando eu pego esses livros, para mim tá ali a fome com a vontade de comer. Maravilha. Porque você conhece de tudo, de uma forma lúdica e muito agradável. E o livro da Maria de Oliveira, que ela retrata, o título é O Dono do Engenheiro, que é a história de um jovem, adolescente, com um gatinho preto dele que chama Café. Então, aí o café é quem domina o menino. Não é o menino que domina o café. Então, é muito interessante, assim, a convivência, né? Que o gato chamava atenção, o menino estava estudando na escola, o gato ficava em cima dos livros para chamar a atenção dele. Então, isso daí vai pegando. Eu, na feirinha do Mirante, que eu sempre participo, eu levei o livro e comecei a contar a história. Olha que legal. De repente, tinha 6 crianças ouvindo a história que eu estava contando. Né? E o livro lá presente. Para você ver como é interessante a questão de a gente estar passando para os nossos jovens essas questões literárias, o gosto pela leitura, o despertar desses jovens para a leitura, porque hoje nós temos uma ferramenta na mão que ela é incrível, mas também que, por outro lado, passa informações que não é bom para as nossas crianças. Tem muito conteúdo fútil na internet, tem muito conteúdo que não soma ali para o dia a dia do jovem. Então, assim, quando ele lê um livro, o livro físico ali, né? Eu acho bem melhor do que no celular. Quando você folheia um livro físico que você fica, nossa, quando é que eu vou ter... A gente que já é mais adulta, que tem as nossas obrigações, nossa, quando é que eu vou ter tempo lá de terminar a leitura? Divide aí com o trabalho, divide com as responsabilidades de casa. Aí você fica naquele pensamento, nossa, eu quero tirar um tempinho para lá fazer minha leitura. Não terminei livro tal ainda. Ainda estou terminando o seu. Deixei o pobre do personagem lá abrindo uma porta. O que será que tem depois da porta? E quando está interessante, que a gente já fica ali com vontade de... Eu não gosto muito de televisão, é difícil assistir um filme. Eu sou mais quando estou com aquela... hora vaga, que é difícil, mas quando a gente tem, eu prefiro fazer a leitura. Pois é, por isso que a feirinha oportuniza tudo isso. Isso. A feirinha literária e arte. E eu digo uma coisa, quando o jovem ele se descobre aí a gostar desse mundo da leitura, esse universo vasto que temos aí com N coisas para você desbravar, como vários livros com temas
diversos. Isso é muito incrível, isso é maravilhoso. Ainda quando encontra um grupo que todo mundo gosta de ler, que todo mundo... Escritores, como você diz, está na presença dos próprios escritores. Isso é maravilhoso, isso é um momento único. Eu ainda quero ir no local onde todos vocês estejam. Pois eu quero então, ter esse dia privilégio. 23, Eu quero ter na sua esse agenda. privilégio. Coloque na sua agenda. Lá no Espaço Harmonia, ali no bairro Nova Canaã. Maravilha. Nós vamos fazer a feirinha. E... já convida todo mundo que está acompanhando a gente. Por favor, compareçam, vocês vão encontrar coisas maravilhosas lá. Vão ter várias atrações, não é só que já é muito, né? A feirinha, os escritores, os livros, a gente sempre promove um cantinho de leitura para as crianças, coloca livros infantis para manusearem, lerem à vontade. Não é só... O nosso objetivo não é só a comercialização do livro, é também o contato com o escritor, é a conversa, é entender como é que acontece um processo de escrita para chegar até um livro, entendeu? Não é só essa questão da troca financeira, é a troca humanizada das histórias. A gente sente, através da conversa a gente sente. Isso. É muito uma questão também de incentivar, né? Incentivar os jovens, os adultos a vir para esse mundo da leitura. Isso é tão enriquecedor. E o importante é que a gente vai ter a feira e vamos ter também a dança, né? Que é um tango. Seu José, conte essa história. O pessoal do Espaço Harmonia, Poxa, eles têm um grupo de dança, inclusive eles oferecem cursos lá, tem capoeira, tem várias atividades e tem a biblioteca Aldenor Pimentel, que também aceita doações de livros e também realiza empréstimo. Já teve várias vezes aqui com a gente também. Aldenor maravilhoso. É só gente boa nesse grupo. Eu chamo ele de guru, o nosso guru. O nosso guru. Legal, gente. E além disso, vai ter a finalização, a premiação do concurso Palavradeiros, que foi realizado especificamente para os alunos da rede pública estadual. Então, o que acontece? Os jovens se expressando. E aí as vencedoras, que eu já sei que são vencedoras, vão estar lá recebendo o prêmio. Vai ter mostra de cinema também. Que maravilha. E uma coisa muito que eu acabei de lembrar aqui, o nosso defensor também, o Oleno Matos, Dr. Oleno, ele também de vez em quando vem no Instagram da Rádio da Defensoria e ele fala o seguinte, ele faz ali, ele pega os livros e incentiva. Primeiro ele lê, depois ele vai lá, fala sobre aquele livro e diz, olha, esse livro é muito bom, é assim, assim. Só que ultimamente ele não está postando. Eu disse, o senhor não postou mais porque às vezes nós recebemos convidados e a gente ganha livros. E aí a gente, olha, que tal o senhor divulgar isso aqui? É muito interessante, é muito bacana. Ele incentiva a leitura. Isso. Só que daí estava faltando um detalhe. Como somos defensoria e não podemos deixar ninguém passar despercebido, estava faltando o intérprete de línguas. Sim, é verdade. E aí já estão abertas aí as inscrições para o pessoal participar e tudo, para que não falte nada, porque defensoria, se não abraçar todos, tem que abraçar todo mundo. Isso é muito Então faltava importante. essa questão. Mas assim, em breve, quando tiver tudo certinho, ele vai voltar a divulgar novamente os livros e quem passar por aqui, a gente já dá essa deixa lá para ele estar divulgando também as leituras. Vamos fazer Isso livros, é muito né? bacana. Eu não deixo esse que é velhinho, coitadinho. Que é o meu. Mas fala pra gente, como é que os espaços educacionais como o IFE e o SESI também, eles contribuem para ampliar o acesso à leitura? Eles abriram as portas para a feirinha. Eles fazem eventos culturais voltados para a literatura e nos convidaram, viram? Que coisa maravilhosa. Que esse nosso projeto tem comunga com o pensamento deles e abriram espaço para nós. Então, a feirinha já participou da Feira Literária do SESI, assim como participou do Instituto Federal e vai participar novamente agora no final do mês. Tem um nome complicado, eu trouxe uma colinha. Gente, eu estou olhando o celular, não é mensagem de contatinho, não, é minha colinha, viu? É Forinte no IFE.
que vai acontecer lá no campus, no horário de 9 até as 21 horas. E a feirinha vai estar lá Olha que com os seus bacana. representantes. Então, para quem já está nos acompanhando, está super convidado. Ah, sem falar, com certeza. sem falar que o curso de letras da Universidade Federal nos convidou também para participar de Que um coisa evento lá. maravilhosa, gente. Vocês estão super solicitados Nós e que estamos coisa boa. bombando. Daqui um dia não vão. Tem que fazer uma estratégia para dar conta dessa agenda. Isso é muito bom. Mas isso é muito somos positivo. muito. O bom é isso, é que O grupo nós se somos, divide, né? divide, é. Ah, que coisa boa. Fulano não pode, mas cicrano vai. Sabe? Então, mas são muitos. Graças a Deus, são muitos escritores que estão entendendo a nossa proposta e aderindo a ela. Ai, que coisa maravilhosa. Mas eu te pergunto assim mesmo, como é que você avalia a participação do público roraimense nesses eventos literários? Tá positivo, né? Muito positiva. Poderia ser ainda mais, porque nós estamos também trabalhando em cima do hábito de leitura. O livro ainda é um artigo que foge um pouco do planejamento econômico, né, das famílias. Infelizmente, a gente tem essa carência, né? Todo mundo que pode estar todo mês comprando livros, né? Mas nós temos coisas gratuitas também na feirinha, são zines. A gente tenta abarcar de alguma maneira, né? E as oficinas que a gente faz nas escolas. Mas o público tem recebido muito bem a nossa proposta. Chega lá, gente, não tem coisa melhor para um escritor do que alguém chegar e dizer assim, de onde surgiu o teu livro? Por que você escreveu essa história? Você ter a oportunidade de falar sobre o processo de escrita, para que as pessoas vejam que escrever não é uma coisa mirabolante. Hoje eu vi uma coisa muito interessante. Se eu estou triste, eu leio. E se eu leio, eu acabo escrevendo, colocando aquilo que está me tumultuando os pensamentos para fora, né? E a escrita é um dom natural. Hoje em dia diz assim, eu não gosto de escrever. Como é que se comunica pelo WhatsApp, e sem pelas contar redes? que a leitura é um estímulo para a memória. Com certeza. Uma vez a minha mãe já teve Alzheimer e aí uma vez eu lendo as informações, o que é bom para lidar com isso, o que é bom para fazer, o que eu em casa posso fazer para ajudar uma pessoa com Alzheimer. Quando ela ainda não perdeu a memória totalmente, que está ali no início, né, que são as fases ali. Leitura. Olha só. Leitura. Melhor remédio. Quando está ali. Para prevenção também, né? Para prevenção, principalmente. Isso. Porque às vezes chega num estágio que não jamais dá para a pessoa ler. A pessoa já esqueceu ali até os familiares. Inclusive até de ler. Né, também. Então, quando está assim bem no início ou até antes, para prevenir isso, porque você está trabalhando o teu cérebro, está ocupando a tua mente e obtendo ali conhecimentos, forma com que você vai falar, uma série de coisas, né? Amplia vocabulário. Exatamente. Fortalece o senso crítico, faz você refletir sobre tudo que está ao seu redor e no seu interior. A leitura salva. Eu sou ferrenha em defender isso, sabe? Maravilha. E a roda de conversa, né, com o autor Leão de Sandra é um dos destaques. O que o público pode esperar desses encontros? Fala pra gente, mostra aqui naquela câmera ali, esse livro. Olha, eu trouxe Leão de Sandra, a mirabolante bola de antes. Um pouquinho mais pra cá. Isso. Isso. A mirabolante... Aqui, ficou bom? Isso. Obra de antes, tá aqui o livro dele. Aí a gente olha, oba, é um livro curtinho. Mas eu já li 3 vezes. Porque ele é um livro curtinho que chega no final, ele te dá uma rasteira tão infeliz que diz, meu Deus, como é que eu não percebi isso? E tem mais, ele é o livro... obrigatório, leitura obrigatória para o vestibular da Universidade Federal que está chegando aí. E nós vamos ter a roda de leitura que acontece lá na Pracinha do Caimbé, no Café com Paz. Estão todos convidados, inclusive quem vai fazer o vestibular, porque o autor vai falar sobre o livro dele, sobre as intenções dele. E vai ser no sábado, a partir das 9 horas. Acontece de 9 até as 11, quando a gente consegue calar a boca, né, seu Zé? Porque senão passa meio-dia, 1 hora, e a menina diz assim, gente, eu tenho que fechar. Aí a gente vai pro sol quente conversar mais um pouco. Mas, fora de brincadeira, gente, participem. É um livro interessantíssimo, eu leio desse jeito aqui. Escrevendo, conversando com o autor o tempo inteiro.
tá? Vai ser sábado agora, a partir das 9 horas, Café com Paz, Rua Hercílio Cidade, 448, Pracinha do Caimbé. Aí você pode adquirir, né, não só esse livro, mas vários livros que está disponível lá no Café com Paz. Que maravilha. Nós temos livros também da língua Yanomami, né, são livros específicos, né, que você não encontra em qualquer canto. Lá você vai encontrar. E você pode adquirir diretamente no Café com Paz. E no Clube dos Livros. E no Clube dos Livros. Que coisa maravilhosa. Ele faz propaganda, esquece do espaço dele. Seu José é um fofo, seu José. Então, que na realidade o Clube do Livro ele é apenas um espaço provocativo para leitura. Exato. Né? Lá você encontra todos os livros dos escritores locais. Foi lá que quando eu cheguei para ir em busca de um livro, eu encontrei seu José. Eu disse, temos que levar seu José para o Entrevistas DPE, gente. Com certeza. E desde lá ele sempre está por aqui. A gente fica muito grato, muito feliz com a sua presença de todos vocês. E trouxe mais seus companheiros do dia a dia. Isso é muito bom. Seu Zé é um guerreiro à frente da literatura. Sim. À frente do conhecimento. Porque ele não trabalha só com livro literário. Ele monta a biblioteca onde a biblioteca não existe, auxilia no desenvolvimento através dos livros didáticos que ele tem. Então, seu Zé é uma pessoa fora da caixinha e que deve ter todas as honras. E um querido, né? Olha, tudo isso surgiu quando... Tudo isso surgiu quando eu li O Livreiro de Cabu. E aí eu me apaixonei pela questão dos livros, pela livraria. Contei quantas livrarias tem em Boa Vista. Eu disse, como faz necessário? Quantos sebos tem aqui em Boa Vista? Aí eu faço necessário. Isso é bom, isso oportuniza. Quantas locadoras de livro tem em Boa Vista? Aí eu faço necessário. Coisa boa, né? Maravilha. E aí seu José, você está oportunizando cada vez mais, abrindo mais espaços para que as pessoas venham aí ao encontro da leitura. E nos eventos como o da Casa Freitas, ajudam a descentralizar aí a cultura? Como é que isso acontece? É um contato com o público mais da elite, né? Que a gente chama. Né? Lá você vai degustar um café, um bom vinho, vai ver realmente a exposição de livros e ter contato, né? Porque muitas vezes a gente visualiza só a classe média baixa, mas temos a classe média alta que chega no aeroporto em Brasília e tudo, paga caríssimo por um livro que ele pode adquirir aqui. Olha só. E esse é o contato. E é esse movimento que a feirinha está tentando alcançar. Porque, quizás, em 2027, a gente não realiza a primeira Bienal de Boa Vista. Se Deus quiser, né, seu José? É um sonho. Muito bem que merecido. Não é tão difícil de ser realizado, né? Não é impossível, né? Não é impossível. Então, a pré-estreia do curta, né, Devaneios, foi integrada à programação. Qual é a intenção dessa aproximação entre audiovisual e literatura? Nós temos escritores que escreveu O Remanescente, que virou filme, que foi premiado em São Paulo, do Bruno. Então, tem tudo a ver. A literatura, da literatura que surgem as grandes produções cinematográficas, né? E nós temos a estreia, e eu não vou lembrar o nome agora do filme, de uma escritora nossa, que ela está estreando um curta, no dia 23, pré-estreia do curta Devaneios, no Teatro da Escola do Teatro, na Escola do Teatro Municipal. Teatro Municipal. Entendeu? Ela tem o livro, ela participou da nossa feirinha já, e ela transformou em curta. Ela é atriz também, faz a personagem principal, e as linguagens, elas conversam, né? Quantos livros que são transformados em filme? E tem até alguns que são o inverso, né? Eu tenho um do Arnaldo Jabor, que ele primeiro fez o filme e depois transformou no livro.
Atualmente tem um mais recente que também vão fazer a mesma coisa. Fizeram o roteiro para o filme e vão passar para a linguagem literária. Olha que bacana. Simples. O interessante de eu já poder partilhar desses dois, entre o filme e o livro, eu primeiramente li o livro e depois assisti o filme. Nossa, quão o livro tem riquezas de detalhes que no filme não tinha. E é uma coisa visual que você está ali vendo É porque tudo. quando vai ser adaptado o livro ao filme, tem cenas que ele não consegue transcrever o que está no livro. Exato, até porque eu penso assim, nossa, como é visual, então nada melhor do que riquezas de detalhes. Eu não vi riquezas de detalhe como eu vi no livro, foi incrível essa comparação, né? Eu queria ter oportunidades de fazer isso mais vezes. No livro, o que que tem? A nossa mente está aberta a criar qualquer cenário, qualquer coisa, né? E o filme, nesse ponto, é limitador, porque ele já te entrega os cenários prontos, ele te entrega a cena pronta, né? Exato. Então, a tua mente fica limitada àquilo que você está vendo, né? E no livro, não. No livro a gente viaja Vou à até falar vontade. que livro foi A Cabana. Ah, sim. A Concordo com Cabana. você. Ai, que bom. Concordo com você. E tem muitos outros, uma infinidade. Não vou me lembrar o nome agora. Cidade do Sol. Meu Deus do céu. Quem achou o filme maravilhoso, porque é muito bom. Leia o livro, pelo amor de Deus, que é muito mais maravilhoso, muito mais profundo do que o filme mostra. Viu? Boas dicas. Então já fica aí a dica da nossa escritora para você aí tá fazendo uma boa leitura, né? Inclusive, você falou, vou pedir licença para Claro. vender meu Por favor. fazer meu merchan. Essa questão de resenhas, de falar sobre os escritores, eu tenho uma página no Instagram chamada Totalmente Literárias. @Totalmente Literárias. E eu e a escritora Ilma Pereira, que é uma escritora mineira, nós somos amigas virtuais, temos projetos juntos em livros. A gente fala da literatura de uma forma divertida, apresenta resenhas, conta fofoca de escritor, fofoca de livro que virou filme e alguma coisa não deu certo. Então é um espaço para que as pessoas entendam que literatura é divertida, não é aquela coisa chata, obrigatória que a gente aprendeu na escola. Lê, menino, porque você vai responder, se você não souber, você tira Exatamente. zero. Né? Enquanto a pessoa não entra nesse mundo, nessa magia, Isso. não mergulha ali nas histórias. Teve uma vez que eu estava lendo em casa e aí eu estava focada ali, a história estava interessante, eu estava presa na história. Na verdade, eu estava em outro mundo. E aí passaram por mim e eu achei interessante. E o comentário, né? Nossa, a história tá boa, hein? Tu tá noutra dimensão. Eu disse sim, a história tá super interessante, eu tô gostando muito. E não sosseguei, você fica ali enquanto você não terminar. Né? Isso é verdade. Isso é muito gostoso. E na opinião de vocês dois, quais são aí os maiores desafios para promover a literatura, né, em Roraima? Primeiramente, a produção literária, né? A dificuldade que os escritores têm de publicar seus livros. Sim. Então, ele vai para o iPad, que é mais barato, tal, e aí não atinge a toda a população, toda a população-alvo. Então, a gente tem que ter, mais ou menos, a criação de editoras locais. Porque nós temos praticamente um versátil, mas tem que ter uma forma que deixe mais acessível, né? E que venha políticas públicas para incentivar realmente a publicação de livros, porque o celular, a internet, ela veio para auxiliar, ela não veio para substituir o livro físico. Porque quando chega na faculdade, você precisa do livro, que é o referencial teórico. E aí os trabalhos acadêmicos ficam de baixa qualidade. Verdade. E de que forma as ações como essas, né, iniciativas como essa, elas podem inspirar novos escritores, novos artistas? Eu vou falar de uma experiência que eu tive nessa oficina. A gente tem dizeres que são, às vezes, estereotipados. A pessoa diz aquilo, você acredita e passa a reproduzir. De que o jovem não lê. O jovem lê. Basta ter oportunidade. O jovem não escreve. Eu trabalhei em 2 salas de aula
com essa oficina de microcontos. Os alunos não conheciam, não sabiam o que eram. Muitos foram colocados ali de maneira entra menino e assiste, a escola militarizada, então já dá de entender como é, né? E houve o envolvimento dos alunos e todos produziram microcontos e ficaram super satisfeitos. Inclusive o professor de matemática que estava me acompanhando. Olha! Ele disse, olha, não conhecia esse gênero, que muitos ainda não consideram como gênero literário, mas é. E estou abismado, porque nunca a literatura tinha me encantado e ela me encantou. Então, o que é importante? É lançar sementes, é dar oportunidade, porque uma hora ou a pessoa se contamina com o entusiasmo da gente em ler ou em escrever. Tem muita gente querendo contar, tem muita gente querendo disponibilizar suas histórias para mais pessoas e às vezes se sente incapaz. Não, eu não sou capaz de fazer isso. E sabe? Então, para mim, que sou apaixonada pela literatura, que a literatura me salvou de muitas questões pessoais, ver isso hoje é muito importante. Literatura não vai morrer, não tem IA, não tem computador, não tem rede social que impeça isso. Ela só se renova de uma maneira diferente, mas ela se renova. Uma coisa muito importante que você abordou aí, Josiane, foi a questão de nós como pais erramos. Às vezes, como alguns dos nossos lá atrás também, nessa forma do incentivo à leitura. Como você disse, como professora já muito experiente, já sabe como é que é. Você tem que estudar, porque você tem que passar na prova, porque isso, porque aquilo. Porque isso tá incentivando de certo modo, mas está sendo de forma chata. Hoje a gente tem muito que, como esse mundo atrativo, cheio de coisas legais para eles, mas que não tem tanto conhecimento. Trazer uma forma lúdica, uma forma mais prazerosa de apresentar a leitura a esse jovem, a essa criança. Ler junto. Não tem ensinamento melhor do que o exemplo. Estou no caminho certo. Leia junto. Olha, eu tenho um adolescente, vai fazer 18 anos daqui a um mês, certinho. Ele joga muito. Viu? Mas ele lê. Eu tenho uma foto, até publiquei no Instagram, o menino chegou da escola, avó, olha o que eu ganhei. Vários livros. Aniversário, a gente já está pedindo para fazer a listinha, né? Porque a gente quer aproveitar a Black Friday, né? Para poder comprar. Claro. Tá lá na listinha dele, tem livros, tem 2, 3 livros. Entendeu? Então, por quê? Porque ele tem um exemplo em casa de quem lê. Ele participa das nossas rodas, né? Com maior interesse. Isso é muito bom. Eu pensei, como café literário tem umas coisas gostosas para a gente comer, eu achava que ele ia por causa da comida, mas não. Ele vai porque ele gosta realmente, sabe? Que coisa boa, do ambiente, de conversar. Então, não existe melhor professor do que o exemplo. Exatamente. Não adianta eu deixar aqui um monte de livro e eu não ir lá incentivar meu filho. Isso. Teve um dia que eu deitei com o meu, que eu tenho um de 11 anos, fez 11 anos agora, e ele não gostava de ler. Até demorou muito a ler, a escrever. Eu creio que ele também tem autismo bem leve. Eu tenho 2. E aí ele não gostava. Eu digo, vem cá, cansada. Tinha chegado o resto do dia, já estava com a cabeça bem cheia. Eu digo, vamos ler junto. Nossa, eu fiz um esforço danado. Sim, mas eu disse, eu quero o bem dele. Eu sei que o único caminho é esse, é o do conhecimento. Então eu tenho que despertar o gostar. Então estou indo certo, né? Com certeza. Deitei com ele, estava lá super cansada. E aquilo ficou interessante para ele. Porque eu fui ler com entusiasmo, com empolgação. Eu disse, nossa, olha, você está vendo que bacana isso aqui. E é um momento de carinho, um momento de atenção, né? Que ele se sentiu valorizado. Está junto, né? Isso. Hoje em dia, a nossa vida é tão corrida. A gente se divide com 1000 tarefas. Fora, dentro de casa, trabalho. Tem que tirar aquele momento mesmo para os nossos filhos, né? Tá dando esse incentivo bacana. Isso é levar muito nas feirinhas. Exato. Exatamente. Feirinha Literária Letra e Arte, dia 23, Espaço Harmonia, Nova
Nova Canaã. Nova Canaã. Então, para a gente concluir aqui esse nosso bate-papo, que eu estou achando maravilhoso, eu também super ficava gostoso, aqui até as só faltou o 8. cafezinho. Então, seu José, Josiane, o que vocês esperam, né, das feirinhas literárias? Deixa aí como é que elas deixam o legado, né, para a cena cultural local? Bom, a gente espera que realmente a gente atinja o objetivo, que é incentivar a nova geração a leitura, o hábito da leitura, e que todo paizinho faça um possível e impossível de adotar um livro, levar, ler juntamente com seu filho, para poder ir acostumando ele a ler, a procurar a leitura e sair um pouco do celular, porque o celular, além de gastar a visão, ele tem uma desinformação. Exatamente. Recado dado. E qual vai ser a próxima feirinha? Já deixo o convite aqui para quem está nos acompanhando. Sim, vou repetir, dia 23, né? Antes disso, nós temos a nossa agenda aqui. Aqui, tem tanta coisa. Nossa, já passa aí. Vai, seu Zé, lê aí. Olha, dia 18 nós temos a Caravana do Patrimônio Cultural na Escola Agrotécnica. Dia 18 de novembro, seu José. Sim. Tudo é de novembro. De 8 às 12. Temos também um encontro literário Consciência Negra, do IER, de 8 às 12. Nós temos o 7 Festival de Cultura Sem Vir, na Escola Maria das Neves, às 14 horas, a partir das 14 horas. Tenho mais uma aqui do dia 18. Atividade de extensão, projeto Letramento Decolonial, palestra com Aldenor Pimentel, Neivana Lima e Moema Esmeralda, no auditório Loducar, no bloco 1, lá na Universidade Federal. A Aldenor vai estar presente. Dia 19 nós temos a Feirinha Literária no SESI, das 14 às 17 horas. Tem mais uma do dia 18. Tem Voltando, muita coisa, hein? mais uma do dia 18. É o 7º Festival Cultural Sem, sexto tema Roraima Africanidades, lá na Escola Maria de Lourdes Neves, a partir das 14 horas. 19. Aí nós temos, dia 22, a rodada de conversa com o autor Leão de Sandro. A Feira Cultural Café com Paz, na Casa Freitas, no Canarinho. 23/11 nós temos a Feirinha Literária Letras e Arte do Espaço Harmonia e Ritmo. Dia 23 temos também a pré-estreia do curta-metragem no Teatro Municipal. E do dia 26 ao dia 28 nós temos o Fontrim no IFR, no Campo Boa Vista, das 9 às 21 horas. Muito bem. Olha, a agenda cheíssima, repleta, né? A da Feirinha Literária 2025 é um conjunto de eventos que movimenta aí o mês de novembro, com essas feirinhas, com rodas de conversas, festivais e encontros culturais em diversos espaços de Boa Vista. E você é o convidado todo especial. Fica aqui os nossos agradecimentos a seu José Oliveira, educador social, a você, Josiane Vieira, que é escritora e divulgadora de literatura. Isso, que a gente possa ter contaminado vocês com esse vírus maravilhoso, é uma doença... Com certeza. Que deixa a gente, assim, extasiado com tudo que está acontecendo de bom. Isso sim é um vício que todo mundo poderia ter. Com certeza. Um vício gostoso e sadio, né? Olha, gente, vocês não sabem, mas o escritor aqui desses 2 livros, Entre Prosas e Risos, fui leitora beta, fiz a orelha aqui, adoro esse livro, Willy Hilke, e de Poemas, Poemetos e Outros Rabiscos Poetas, ele está aqui ali no cantinho. Ele fugiu da entrevista hoje. Tá rindo, né? Mas ele também já conversou com a gente. Com certeza. E vai estar nas feirinhas. E toda feirinha o Rio que tá. Maravilha. Gente, a gente agradece demais o espaço, né, seu Zé? A gente que fica feliz e vocês sintam-se convidados sempre. Tem outros temas, tem outras coisas para passar. Estamos aqui para passar cultura,
né, para incentivar a leitura, Isso. que é isso que a gente precisa no nosso dia a dia. E quem quiser acompanhar a feirinha, @feirinha Letra e Boa. Arte no Instagram, lá a gente publica tudo que a gente faz e tudo que acontece em Roraima a gente republica, divulga, porque o que nós queremos não é só o crescimento da literatura no nosso estado, mas a arte, que a nossa página seja um espaço de divulgação. Sigam as Totalmente Literárias, já é mais abrangente. E Josiane V, me dê esse carinho especial, que é onde eu publico as minhas coisas. Maravilha, perfeito. A gente fica aqui agradecido a você que acompanhou os nossos conteúdos. Você também pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Deezer e pelo Spotify. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.